Olá, queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E hoje nós vamos iniciar nossa aula 3, corrigindo os exercícios sobre o tema 3, Arte e História, e sobre o tema 4, Modernismo Brasileiro. A gente já debateu nas aulas anteriores sobre Arte e História, foi a primeira aula que eu gravei para vocês, né? Já também debateu na aula 2 sobre o modernismo brasileiro. Hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu passei para vocês antes da pandemia, já encerrando a nossa primeira unidade, concluindo o nosso material 1 do sistema Farias Brito, né? Então, vamos às questões, vamos corrigir aqui o nosso exercício, né? Então, correção do exercício sobre o tema Arte e História, da página 108 até a página 111, né? Primeira questão, eu perguntei a vocês, defina o termo academismo ou arte acadêmica. Aí qual é a resposta? Refere-se à produção artística criada nas academias, isto é, nas escolas de ensino superior. Então a arte acadêmica, quando nós estudamos sobre a pintura histórica, estudamos sobre Pedro Américo, sobre Vitor Meirelles, eles eram formados em escolas de nível superior, ou seja, o que hoje nós conhecemos como universidades, né? Pedro Américo, Vitor Meirelles foram formados pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Primeira escola de ensino superior de artes. E aí a gente vai ver que a pintura histórica é um gênero de arte que faz parte da arte acadêmica, ou seja, aquela arte que é ensinada, é aprendida nas academias, nas escolas de ensino superior. Questão número 2, eu perguntei em qual local foram formados os principais artistas brasileiros, ícones da arte acadêmica, né? Ícones da pintura histórica. A gente vai ver, por exemplo, que Pedro Américo, Vitor Meirelles foram formados onde? Na Academia Imperial de Belas Artes, né? AIBA, no Rio de Janeiro. A Academia Imperial, eu já falei na aula anterior, que ela foi criada por Dom João VI, quando ele estava aqui no Brasil. Ele queria desenvolver a arte e a cultura para tornar a cidade do Rio de Janeiro mais atrativa à corte portuguesa, que vivia no Brasil na época. Ele criou lá o Teatro São João, criou a Academia Militar, a Escola de Medicina, e para desenvolver a arte, ele criou a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Na terceira questão, eu perguntei para você citar exemplos de artistas brasileiros que se destacaram no gênero pintura histórica. E assim a gente vai falar um pouco mais sobre a pintura histórica, né? Que é aquela pintura que representa fatos históricos de uma sociedade, de um povo, de uma nação, né? Cenas mitológicas. E aqui a gente vai ver, eu citei para vocês, o Vitor Meirelles e o Pedro Américo. E para ilustrar o nosso exercício, eu coloquei o quadro Primeira Missa no Brasil, né? A Primeira Missa no Brasil, que foi feito em 1860 por Vitor Meirelles, né? E aqui, Vitor Meirelles, Pedro Américo são exemplos de artistas brasileiros que fizeram parte do gênero pintura histórica, que faz parte da arte acadêmica. Quarto, qual foi o artista que pintou o quadro Primeira Missa no Brasil, em 1860, que ele pintou esse quadro? Resposta, Vitor Meirelles. Como eu disse, Vitor Meirelles, ele nasceu em Desterro, atual Florianópolis, né, no estado de Santa Catarina. De lá ele foi para o Rio de Janeiro, onde se formou na Academia Imperial de Belas Artes. E esse quadro ele fez em 1860. Nesse quadro, Primeira Missa no Brasil, ele buscou, de uma forma idealizada, lógico que ele não estava presente no momento da Primeira Missa, ele buscou compor uma ideia sobre como ocorreu aquele momento. Aí ele colocou aí, ao centro da pintura, você vê os membros da igreja, né? Frei Henrique Coimbra celebrando a missa, você vê vários índios dispostos à praia, e aqui você tem a ideia da figura e a profundidade, né? Que você tem toda aquela dinâmica, aquele ângulo nessa pintura. Então os indígenas são retratados com o modelo europeu, né, a fisionomia, o corpo. E aqui, Vitor Meirelles é um exemplo e foi ele o autor desse quadro, A Primeira Missa no Brasil, né? A gente já debateu na aula anterior, qualquer dúvida, assista a nossa aula 1.
Quinta questão. Qual obra escrita serviu de inspiração para Vitor Meirelles compor de forma idealizada o quadro Primeira Missa no Brasil? Para ele compor aquele quadro, ele teve que ter uma ideia de como teria sido aquela primeira missa no Brasil. Qual foi o documento que serviu de inspiração para ele? O primeiro documento oficial sobre o Brasil, né? A visão portuguesa. O primeiro documento, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Para quem não sabe, Pero Vaz de Caminha era um escrivão que estava acompanhando aquela navegação, né, feita por Pedro Álvares Cabral. Ele era o escrivão, ele era responsável por relatar o dia a dia daquela navegação que saiu de Lisboa e chegou aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então pode olhar que se você ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, ele relata como era a fisionomia do povo brasileiro, como era a terra, o Brasil, mostra lá o objetivo português, que eles chegaram, já foram logo caçar se tinha ouro e prata aqui no nosso país. Então, é o primeiro documento oficial e que serviu de inspiração para Vitor Meirelles compor o quadro Primeira Missa no Brasil. Na sexta, eu perguntei para você definir o gênero pintura histórica. Pintura histórica é uma forma de arte que pretende registrar algum acontecimento histórico de uma região ou país. O termo se aplica à pintura que representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa. Ou seja, a pintura histórica ela busca retratar eventos da história de um país, de uma nação, de um povo. Como tem aí, representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias, da história religiosa. Então, essa é uma definição sobre o que representa a pintura histórica. Avançando, na sétima questão, eu perguntei qual era o objetivo de Pedro Américo ao compor o quadro Tiradentes Esquartejado. Esse quadro que ele compôs em 1893. Né? A resposta: o quadro foi feito na época da República, ou seja, o quadro foi feito 101 anos após a morte de Tiradentes, com um objetivo: buscar associar o sacrifício de Tiradentes, né, ao de Jesus Cristo, para criar a imagem de um herói nacional. Como eu disse a vocês, Tiradentes ele foi integrante do primeiro movimento que buscou separar o Brasil de Portugal. Qual foi esse movimento? A Inconfidência Mineira. Vocês já estudaram sobre a Inconfidência Mineira, ou vão estudar em história sobre esse tema. Então foi o primeiro movimento que buscou separar o Brasil de Portugal e criar a ideia de independência. Né? Foi inspirado pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos. Né? Então, ao final, Tiradentes ele foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. O tempo passou, o Brasil de uma colônia, anos depois, se torna um império e depois uma república. Durante o Brasil, colônia, e o Brasil, império, a imagem de Tiradentes era vista como um traidor. Foi somente quando o Brasil se tornou uma república, né, depois de 15 de novembro de 1889, que os republicanos queriam construir a ideia de um herói. O herói escolhido foi Tiradentes. Por isso que esse quadro foi pintado por Pedro Américo, foi feito por encomenda. E ele busca construir elementos para associar o sacrifício de Tiradentes ao de Jesus, para transformar Tiradentes num mártir, num herói. Você vê que Tiradentes, nesse quadro, se assemelha com Cristo e próximo ao seu rosto esquartejado tem uma cruz. Né? Então esse era o objetivo. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo. Na oitava, qual era o objetivo de Pedro Américo ao pintar o quadro Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga? Né? Ele pintou em 1888. Aí meu aluno sabe que a independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Naturalmente você vai fazer a conta e vai saber que o quadro foi feito 66 anos após a independência do Brasil. Quem encomendou a Pedro Américo, como eu mencionei anteriormente, foi o Dom Pedro II, né? Filho de Dom Pedro I, responsável por declarar o Brasil uma nação independente. Qual foi o objetivo? Pedro Américo pintou esse quadro buscando criar uma visão heróica e romântica sobre o processo de independência do Brasil. Ou seja, ele fez esse quadro para que as futuras gerações olhassem e dissessem: meu Deus, como foi grandioso,
como foi belo o momento que ocorreu a independência do Brasil, né? Para construir essa ideia de um herói, fato de ser heróico. Nono, cite elementos, né, que foram alterados no quadro Independência ou Morte, o Grito de Ipiranga, de Pedro Américo. Ou seja, citar elementos que foram feitos, colocados aí por Pedro Américo, que de fato não existiram. Primeiro, Dom Pedro não montava um cavalo, e sim uma besta, ou seja, um animal mais inferior, não era aquele cavalo bonito, era uma besta, uma mula, né? Ele foi retratado com o semblante de um herói saudável, forte, em trajes de gala. Mentira, no dia, segundo a maior parte do testamento, daquelas pessoas que estavam ali no momento, eles registraram que ele estava mal vestido, estava sofrendo fortes dores intestinais, né? Só que não podia criar um quadro e botar Dom Pedro dessa forma. Por isso ele botou Dom Pedro, ele alterou, botou Dom Pedro como um herói saudável e não como um doente. Dom Pedro não estava com aqueles trajes de gala, não possuía aquela pomposa guarda imperial, ele não tinha toda aquela guarda bonita. Então tudo aquilo foi construído para tornar o quadro imortal, para criar os esplendores da imortalidade. Aí eu botei na 10ª questão. Quais seriam os esplendores da imortalidade buscados por Pedro Américo na composição do quadro Independência ou Morte, o Grito de Ipiranga? Pedro Américo referiu-se que aos esplendores da imortalidade era o desejo de realizar um registro revestido de grandeza desse importante evento da história do Brasil. Ou seja, ele queria criar um quadro belo, grande, que passasse para as futuras gerações aquela imagem heróica e romântica sobre a independência do Brasil. Por isso que ele alterou a roupa de Dom Pedro, alterou, que botou aquele cavalo, colocou aquela tropa, para criar aquela imagem heróica. Na 11ª, tem até o quadro aí, qual foi o pintor responsável por realizar a obra Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500, né? O quadro foi pintado em 1922. Quem pintou esse quadro? Oscar Pereira da Silva, né? Então você olha aí o quadro na parte superior da imagem, esse quadro que tem o título Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500, foi pintado por Oscar Pereira da Silva. Então, sobre o tema arte e história, concluído a explicação e agora a correção do exercício. Vamos agora para a correção do exercício sobre o tema 4, o modernismo brasileiro, da página 112 até a página 123. Na primeira, eu coloquei, qual artista brasileira organizou em São Paulo a exposição Pintura Moderna, em 1917? Como você assistiu à aula anterior e já deve ter respondido em casa, que foi esta mulher, que eu coloquei a imagem dela no slide. Quem é? Anita Malfatti, né? Ela, influenciada pelo movimento expressionista, realizou essa exposição Pintura Moderna. Como eu disse na aula anterior, ela foi duramente criticada por Monteiro Lobato, que disse que ela estava seduzida pelo estrangeirismo, tinha sido seduzida pelo expressionismo e por outros movimentos de vanguarda, como o cubismo, fauvismo, mas no caso ele estava se referindo ao expressionismo. Resumindo, ele disse que ela tinha sido seduzida pelo estrangeirismo. Ela foi criticada por Monteiro Lobato e ela foi elogiada, enaltecida por jovens que buscavam a renovação na arte brasileira, os futuros modernistas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Bexerê, Heitor Villa-Lobos, Menotti Del Pitta, Graça Aranha, todos aqueles jovens artistas disseram, opa, aqui eu vi uma bela exposição de arte, que está renovando a nossa estética. Então, qual foi quem organizou a exposição Pintura Moderna? Anita Malfatti. Segundo, a arte apresentada por Anita Malfatti no quadro O Homem Amarelo foi considerada de forma não naturalista. O que é a arte naturalista? Resposta. A arte naturalista é uma arte que imita ou reproduz a natureza, os objetos e o mundo visível com fidelidade, que é o modelo da arte da pintura histórica. A pintura histórica ela é caracterizada como uma arte naturalista, ou seja, ela representa com fidelidade, com todos os traços e a fisionomia do rosto do homem, né, ou do animal que for representado, tem que estar igual, tal qual é na vida real. Ela não. Uma das principais características do expressionismo é a deformação nas formas, lógico, deformação nas imagens e cores fortes, né, para representar os personagens. Agora eu vou mostrar para vocês, né, o quadro O Homem Amarelo, feito por ela, que
foi duramente criticado por Monteiro Lobato. Então a arte de Anita Malfatti era não naturalista, ou seja, era totalmente o oposto da arte acadêmica. E você vê pinturas feitas por Anita Malfatti, ó, na parte superior do nosso slide tem o Homem Amarelo e Tropical, ambos quadros que foram apresentados na exposição Pintura Moderna feita por Anita Malfatti em São Paulo. Quais as características da obra de Anita Malfatti que a diferenciam da arte acadêmica? Como eu disse, enquanto a arte acadêmica reproduz as imagens com fidelidade, as obras de Anita tinham como características a estilização das formas, as cores fortes e contrastantes e os contornos grossos do rosto, né? Então, quando eu falo cores fortes, Homem Amarelo, não existe uma pessoa com a tonalidade de pele dessa, mas é o objetivo dos expressionistas, expressar os sentimentos, as angústias, a alegria, né, as tristezas, através da arte, né? Quais as principais características do expressionismo? Buscavam transmitir ao público suas emoções por meio do uso não convencional das cores e da distorção das formas e linhas, afastando-se assim da realidade. Ou seja, o expressionismo queria, como o próprio nome diz, expressar o sentimento dos pintores, né? E não representar com fidelidade o rosto e o corpo humano. Não. Eles queriam passar as emoções, os sentimentos, as angústias, a tristeza. Quais os temas retratados? Solidão, doença, morte, abandono. Aqui está um exemplo, abaixo da minha imagem aqui, você vai ver o quadro O Judeu Velho com o Menino, que também é chamado de O Mendigo Cego com o Menino, feito por Pablo Picasso. Aqui você vê um quadro com características expressionistas. Eu já falei que as cores eram utilizadas para despertar sentimentos e emoções, né? Existiam as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, como o amarelo, o laranja, o vermelho. As cores frias, como o verde, o azul, o violeta. Já foi debatido isso na nossa aula anterior. Então está aqui sobre as características do expressionismo. Avançando. Qual a relação entre a arte modernista e a arte acadêmica? Meus amigos, é uma relação de oposição. É uma relação de ruptura. Ou seja, a arte modernista queria acabar com aquele padrão clássico da nossa arte. Ou seja, era o oposto. Uma coisa era o oposto da outra, a antítese. A relação de oposição à arte acadêmica. Sexto, onde e quando ocorreu a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922. Sétima, cite exemplos de artistas que participaram e tiveram destaque na Semana de Arte Moderna. Os pintores, né? A pintora Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente Rego Monteiro, o escultor Vitor Brecheret, os escritores Mário de Andrade e Menotti Del Pitta, e os músicos Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Então aqui você observa uma imagem que mostra alguns dos integrantes da Semana de Arte Moderna, que são os que mais se destacaram nesse evento. Quais as principais características do movimento modernista? Os artistas do modernismo buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, né? Então a gente vai ver que eles buscavam pegar aqueles movimentos de vanguarda, por exemplo, o expressionismo, o cubismo, o fauvismo. Eles queriam pegar elementos daqueles movimentos de vanguarda, misturar com temas nacionais, fundir e formar uma arte própria, uma arte brasileira, ou seja, uma arte com temas originais, né? Temas nacionais e ter a sua originalidade. Eles queriam criar uma arte tipicamente brasileira. Professor, qual é o marco inicial do modernismo no Brasil? O marco inicial do modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22. Como eu disse, a Semana de Arte Moderna, ela impactou a população, né? Teve pessoas que aplaudiram, ficaram maravilhados com aquela nova estética da arte brasileira, enquanto outros vaiaram, jogaram tomate, né? Então, toda mudança gera esse tipo de sensação. Alguns se agradam, outros não. Qual foi o escritor modernista considerado um dos mentores da criação do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fundado em 1937? Quem foi o mentor? Este homem que você vê aí na imagem, Mário de Andrade.
Ele viajou pelo Brasil na década de 20 e entrou em contato com vários elementos da cultura popular brasileira. Então ele teve a ideia de criar para o governo um projeto, para o governo criar um órgão, que é o IPHAN, para preservar essas manifestações da cultura material e principalmente da cultura imaterial, como o reizado, o bumba meu boi, né? Capoeira, né? Então ele buscou preservar essas manifestações imateriais. Mário de Andrade. Cite exemplos de obras de destaque da pintura modernista Tarsila do Amaral. Aí você vê a imagem de Tarsila do Amaral e a resposta: A Caipirinha, 1923, Retrato de Oswald de Andrade, 1922, Morro da Favela, 1924, Abaporu, a mais famosa, 1928, Carnaval em Madureira, Operários. E aqui no próximo slide eu coloquei alguns quadros para você visualizar, né? Quadro A Caipirinha, né, Tarsila do Amaral, você vê elementos do cubismo, né, as formas diferentes, né? Você vê Operários, né, que ela busca apresentar na pintura o crescimento industrial, a modernização do Brasil e a multiplicidade de povos, né, a miscigenação do povo brasileiro. Você vê Retrato de Oswald de Andrade, que revela elementos do expressionismo, como a distorção aí das formas e as cores fortes. Morro da Favela, né? Ou seja, ela mostra temas nacionais com a estética da arte de vanguarda europeia, né? Como o cubismo. E o mais famoso, Abaporu, 1928. Tá aqui alguns quadros, para você ver. Né? O que foi o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico que começou na França, no início do século XX, com base em pesquisas realizadas por quem? Quem são os criadores? Né? Pablo Picasso e Georges Braque. Suas principais características são a decomposição formal das imagens e dos planos, onde os artistas buscavam representar todas as vistas das figuras. Né? Aí aqui você vê o professor que mais influenciou Tarsila do Amaral, que foi Ferdinand Leger, A Mulher e a Criança, um quadro feito por ele. Né? Então o cubismo foi esse movimento que surgiu na França no início do século XX e aqui estão as suas características. E os criadores, né? Pablo Picasso e Georges Braque, né? E as características. Qual quadro Tarsila do Amaral pintou em 1928 para presentear seu marido Oswald de Andrade? Foi o quadro Abaporu, pintura mais famosa de Tarsila do Amaral, né? Então a Abaporu, ela deu de presente para o Oswald de Andrade, que na época era seu esposo, né? Abaporu, como eu disse, significa aquele que come. Ela fez uma espécie de homenagem aos rituais de antropofagia praticados pelos grupos indígenas brasileiros. Onde os grupos indígenas, por exemplo, quando a tribo se alimentava da carne de um guerreiro, ela buscava anexar energia. Tarsila mostrava o seguinte: assim como a Abaporu, a arte brasileira tem que devorar a arte europeia e anexar essa estética. Criar temas nacionais e produzir uma identidade nacional através da arte, ou seja, uma arte tipicamente brasileira. Qual obra foi escrita por Oswald de Andrade, influenciada pelo quadro Abaporu, e qual a sua importância? Qual foi a obra? O Manifesto Antropófago. É considerado o marco teórico do movimento modernista brasileiro e Oswald escreveu da mesma maneira. Assim como Abaporu, a arte brasileira deveria devorar o que havia de melhor da arte europeia e criar uma arte tipicamente brasileira, né? Então, concluímos até aqui a nossa unidade 1, concluímos o tema 3, arte e história, né? Arte acadêmica e a pintura histórica, e concluímos o nosso tema 4, o modernismo brasileiro. Já expliquei nas aulas anteriores, já tinha passado esse exercício em sala e agora vocês façam a correção e estudem para as nossas futuras avaliações, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se cuidem, fiquem com Deus e um forte abraço.